Oi, gente. Pois a direita parece não gostar quando a gente usa a palavra neofascismo para se referir a eles. E o Acaso RPG me fez uma pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado. A pergunta que ele fez foi exatamente a seguinte: se Mussolini pregava tudo pelo Estado, nada fora do Estado, como os esquerdistas chamam os direitistas de fascistas, sendo que a direita quer a diminuição do Estado? Essa foi uma das perguntas que foi feita para mim naquela sessão Pergunte ao professor André, não é? E eu quero agora responder essa pergunta. Bem, o primeiro problema que a pergunta tem é pressupor que toda a direita quer a diminuição do Estado. Isso simplesmente não é verdadeiro. A direita liberal e a direita libertária de direita e anarcocapitalista, ela é uma parte da direita, mas ela não corresponde a toda a direita. Para isso é importante ver meu vídeo Direita e Esquerda, Distinções e, enfim, que eu já recomendei algumas vezes e que eu vou colocar na descrição, não é? Bem, existe uma direita nacionalista que defende um Estado forte, interventor, que intervém na economia. Essa é uma das direitas possíveis. E ela entende que o Estado é uma ferramenta importante para a manutenção da soberania nacional, para a guerra, para uma série de funções, inclusive a expansão e o fortalecimento do capitalismo. E o, o neofascismo, e eu não posso falar a palavra toda junta, porque o YouTube tem uma tendência a criar problemas para a gente quando a gente usa essa palavra, mas e o fascismo, essa tendência histórica que você usa aqui, ela é um grande exemplo de uma direita que queria a influência do Estado para garantir, expandir e fortalecer o capitalismo nacional. E se você está na dúvida ou você está achando que eu estou errado, pense assim: a ditadura militar fez como sua grande missão o combate ao comunismo, não é? E você consideraria a ditadura militar brasileira de esquerda? Pense lá. Claro que não, mas a ditadura militar criou várias estatais, o Estado interferiu muito na economia, não é? O Estado teve um papel muito importante. Aliás, essa ideia de definir direita e esquerda por tamanho de Estado, isso é uma grande falácia, porque vários partidos e vários movimentos de direita pelo mundo não defenderam necessariamente a diminuição do Estado. Isso daí se refere especialmente aos anarcocapitalistas, os libertários de direita e setores dos liberais. E mesmo esses se modificaram ao longo do tempo e nem sempre defenderam isso. Por exemplo, muitos liberais, ao longo da história, defenderam com bastante ênfase um Estado bastante grande no setor militar, na defesa. Não defendiam a diminuição do Estado nesse setor, defendiam o aumento do Estado. Isso os liberais de direitas. Gente que historicamente deveria defender a diminuição do Estado, mas nesse particular não defenderam. E existem outros exemplos. Quando os países passaram por crises em meados do século XX, né, depois da guerra, e as dificuldades, muitos países defenderam, inclusive partidos conservadores e liberais de direita, defenderam a atuação do Estado na economia. Então, essa ideia de definir direita e esquerda dessa forma não faz sentido. Agora, faz sentido você chamar de fascista uma pessoa que defenda a democracia? Aí é mais importante. Que defenda é, direitos como liberdade de expressão e tal? Não faz. Por isso que uma pessoa como Joel Pinheiro, que participa do My News, eu acho que vocês conhecem, que é um liberal, eu nunca chamaria de fascista.
Porque ele, não por ele defender a diminuição do Estado exclusivamente, isso é importante, mas por ele defender a democracia, direitos como liberdade de expressão, que esses sim são direitos e são perspectivas incompatíveis com o fascismo, né? Isso é muito importante ter claro. Então, uma pessoa de direita que defende esses valores, você não vai chamar de fascista. Mas uma pessoa que defende a ditadura militar, que tem como ídolo o Ustra, uma pessoa que defendeu tortura, a morte de opositores políticos, que defendeu censura, essa pessoa você pode sim chamar de fascista. Vou dizer fascista mesmo, se o YouTube bloquear, azar. Então, o que define esquerda e direita não é a ideia de aumento ou diminuição do Estado. Essa é uma visão muito, muito equivocada, não é? O que define mais direita e esquerda tem a ver com qual classe social você está vinculado e a que projeto político você está vinculado. Então, se você está vinculado a um projeto político de hierarquização, um projeto político de manutenção de poucos no poder e muitos sem o poder, e você está vinculado a um projeto de diferenciação forte entre raças, classes, seja o que for, e com compromisso de manutenção ou expansão do capitalismo, como era o fascismo, como tem outras tendências, você está na direita. Você pode querer, como os fascistas queriam, expansão do capitalismo no seu país e fortalecimento. Outros podem querer a globalização do capitalismo e, enfim, o fortalecimento maior de uma pequena minoria do mundo dos negócios. Outros podem defender outras perspectivas, mas se você está assim, você está na direita. Se você defende o fortalecimento da classe trabalhadora, se você defende a democratização da política, a democratização dos espaços de trabalho, se você defende um projeto em algum nível, em alguma área igualitário, ou seja, que busca diminuir as desigualdades existentes, se você não acha que a desigualdade em si é uma coisa boa, mas ao contrário, a desigualdade material e a desigualdade de poder são coisas ruins, você está no campo da esquerda. Então, o que diferencia muito mais a esquerda e a direita não tem nada a ver com o tamanho do Estado. Os anarquistas de esquerda defendem a extinção do Estado, nem diminuição, a extinção. Mas o que caracteriza eles como esquerda, os anarquistas de esquerda, é porque eles defendem que quem controla essa sociedade, quem vai organizar essa sociedade, é a classe trabalhadora. Então isso torna os anarquistas de esquerda, porque é a sua vinculação com a classe trabalhadora. Percebe? Assim como a vinculação de outros grupos de querer o poder para pequenas minorias, estejam elas no Estado, estejam elas no mundo dos negócios, se você defende que uma pequena minoria controle o destino da maioria e vai controlar e vai mandar sobre a classe trabalhadora e vai perpetuar desigualdades, vai perpetuar enormes diferenças, isso está dentro do campo da direita. Independente se é o Estado que está fazendo isso de forma predominante ou isso está se dando pelo mundo dos negócios, está se dando por relações do capital. Enfim, espero que depois disso essas coisas tenham ficado um pouco mais claras, né? Porque é um grande equívoco pensar que o que define direita e esquerda é tamanho do Estado. E se fosse assim, seria muito difícil compreender os anarquistas de esquerda que defendem a extinção do Estado, né? Enquanto instituição organizadora das ações e da produção humana. Será que ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Então, resumindo, faz sentido chamar de neofascista aqueles que não têm compromisso com a democracia, aqueles que defendem censura, torturas, têm admiração por torturadores, e vocês sabem de quem eu estou falando. E não faz sentido
chamar dessa mesma palavra as pessoas da direita que têm compromisso com a democracia, que têm compromisso com liberdade de expressão, que têm compromisso com direitos fundamentais da democracia. Essas pessoas podem ser de direita, do ponto de vista econômico, né? Tem esse compromisso com os ideais do livre mercado e tudo mais, mas tem um compromisso com a democracia suficiente para chamar eles de democratas liberais e não chamar eles de fascistas. Entenderam? Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, vocês colocam nos comentários que eu vejo se em outro vídeo eu tento esclarecer melhor essa questão. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração.